Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 14. Assim diz a palavra do Senhor: façam tudo sem queixas nem discussões. Todo desenvolvimento da nossa salvação deve ser realizado sem queixas e sem discussões. Murmurações ou queixas devem ser totalmente extirpada da nossa vida. A palavra traduzida como murmurações ou queixas, uma palavra grega, gongismos, vem de uma palavra que quer dizer falar em voz baixa e descreve pessoas que falam umas com as outras em segredo sobre algum descontentamento, infelicidade ou dúvida. Pode ainda significar alguém que vive a reclamar e criticar. Devemos lembrar que murmuração, queixas ou críticas impediram toda uma geração de entrar na terra prometida ou no descanso de Deus na época de Moisés. Pois esse pecado revela incredulidade, ou seja, quem vive falando pelos cantos, criticando, reclamando e murmurando é um incrédulo. Está escrito em Hebreus capítulo 3, versos de 7 a 12. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, de 7 a 12. Vale a pena você ler e meditar sobre esse trecho. Somos chamados a ouvir a voz do Senhor por meio de sua palavra, pois críticas, murmurações, queixas impedem de entrar no descanso de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre o mesmo evento ocorrido no deserto, disse aos irmãos em Corinto: e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. 1 Coríntios capítulo 10, verso
10. Críticas, queixas, murmurações levam a outro tipo de pecado: discussões e contendas. Por isso Paulo disse: façam tudo sem murmuração, nem discussões. Essa palavra discussão ou a murmuração, ela leva à discussão acalorada, que leva a afastamento de Deus e, consequentemente, um do outro. Jesus chamou a atenção dos discípulos em certa ocasião, em Marcos 10, do 35 ao 45, porque em certa ocasião, no caminho, eles haviam discutido sobre quem era o maior. E Jesus deixou bem claro que no mundo essas disputas acontecem, mas no meio deles não deveria ser assim. Então, devem ser evitadas contendas, disputas sobre os próprios direitos, porque no reino de Deus nós devemos falar sobre deveres e não de direitos. Se há problemas com qualquer irmão, resolva a contenda antes que o sol se ponha, pois não temos tempo a perder com infantilidades, pois essas disputas só revelam crianças, ou seja, discípulos que nasceram, mas não cresceram. Infelizmente, é assim que alguns seres humanos adultos agem, com infantilidade, como se fossem eternas crianças mimadas que desejam que tudo seja feito do seu jeito. E se não for, começam a murmurar, reclamar e criticar. Ou, como dizemos há pouco, falar em voz baixa pelos cantos ou com outras pessoas, contaminando, na verdade, outras pessoas. Como Pedro nos ensina em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite genuíno, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Ou seja, deixe de ser criança e cresça, amadureça. Desejamos o leite genuíno, a palavra de Deus, como crianças que necessitam dele, mas para crescer, para amadurecer, crescer em direção à salvação, que é o nosso alvo. Vamos buscar maturidade e agir como adultos na idade e na fé em Jesus, usando as diferenças que temos para nos unir em torno da vontade de Deus e não da nossa própria vontade. Jesus disse que desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E nós fomos chamados não para fazer a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. Em Filipos, o perigo eram as queixas de um irmão contra o outro e, consequentemente, pudessem levar a discussões e afastamento de Deus. E se não mudassem de atitudes, seriam impedidos de entrar no descanso de Deus. Portanto, irmãos e amigos, o desenvolvimento de nossa salvação requer o abandono imediato desse pecado. Murmuração, críticas, discussões que revelam incredulidade e impede nossa entrada no reino eterno de nosso Deus. Creio
que nenhum de nós quer ouvir o que o povo no deserto ouviu. Jamais entrarão no meu descanso. Você quer descansar no reino eterno de Deus? Então pare de reclamar, murmurar e criticar. O Espírito nos encoraja com essas palavras na carta aos Hebreus. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Hebreus 3, 13 e 14. Que façamos tudo sem queixas e sem discussões, sempre, para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade.